Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Metodologia Científica do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Ouro Preto, ministrada pelo professor Gabriel Max Dias Ferreira. Eu, Daniel Moreira de Faria, hoje pretendo trabalhar o tema plágio, um tema que infelizmente tem sido muito recorrente no meio científico e acadêmico. Se você pretende construir um nome de respeito e ser um pesquisador respeitável na sua área de conhecimento, ou se pretende fazer trabalhos com grande qualidade para ser bem vistos pelos seus pares e ter confiabilidade nas suas pesquisas acadêmicas e científicas, você não deve deixar de ver esse vídeo na íntegra. O plágio é um tema que você deve evitar a todo custo. Bom, para que entendamos o tema, a apresentação foi dividida da seguinte maneira: o que é, tipos de plágio, o integral, o parcial e o conceitual, como evitar o plágio e como detectar esse plágio a partir de certos programas que você encontra facilmente na internet, como o CopySpider, o Plagios e o Plagiarism Detector. O que é o plágio? Segundo Satur e colaboradores em 2020, é o ato de apresentar como seu algo produzido por outra pessoa, normalmente já publicado ou defendido em outro local e para outra finalidade específica. Então, o plágio ele tem uma ocorrência em diversos meios. Para nós, interessa o meio acadêmico, o meio em que fazemos coisas para divulgar conhecimentos científicos, tecnológicos e de inovação. Dentro do meio acadêmico, trabalhos em que a gente apresenta para concluir certas disciplinas, dissertações e teses em que o autor tenta fazer com que ideias de outros pareçam dele, mas não são. Artigos científicos em que o autor se apodera da informação de outros autores para ganhar notoriedade entre seus pares. E apresentações em congressos ou mesmo em disciplinas acadêmicas para enganar as pessoas que estão assistindo a essa apresentação. O plágio, ele é considerado uma conduta antiética, que fere os direitos autorais do autor verdadeiro daquelas ideias. Então, pode ocorrer de duas maneiras diferentes. A primeira e a mais comum é a intencional, em que o autor deliberadamente quer enganar e fazer uso de informações para o seu benefício próprio em outras situações que parecem que nunca serão descobertas. E também tem a forma não intencional, porque às vezes a pessoa ela está iniciando no meio acadêmico e ela não tem ainda experiência em pesquisa acadêmica, não sabe o que é plágio, acredita que os trabalhos devam ser feitos dessa forma, como se fosse um esquema de bricolagem, em que partes do texto de outros são copiados na íntegra para produzir o seu próprio. Os tipos de plágio você vai encontrar na literatura diversos autores com diversas classificações distintas. Eu adotei a classificação de Ramos, que foi retirada do trabalho de Gastigan em 2006, que é uma classificação bastante objetiva e útil para entendermos os tipos de plágio. São três tipos: o integral, o parcial e o conceitual. O integral consiste em o autor copiar palavra por palavra sem realizar a citação da fonte. O parcial, ele é formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos. O trabalho, ele passa a ficar muito parecido com uma coxa de retalhos. E outra vez, o autor não menciona suas obras, ou seja, ele não menciona as obras a partir das quais ele subtraiu aquelas informações. O conceitual, por sua vez, utiliza da ideia do autor escrevendo de outra forma. Novamente, ele faz isso sem citar a fonte original. Então, o que percebemos nas três formas de plágio que foram apresentadas é que nenhuma das formas de
de utilização da informação de outros autores, cita a fonte do autor que realmente produziu essa ideia. Para o autor que percebe isso, é frustrante saber que as pessoas não dão valor para o trabalho árduo que ele teve para chegar nessas ideias. Bom, existe também a situação em que a pessoa, mesmo citando as fontes, o trabalho apresenta problemas que não seriam mais configuradas tão classicamente como plágio, mas que deveriam ser fortemente evitadas. O texto fica parecendo uma colcha de retalhos. Por quê? Não se deve fazer um levantamento de trechos de outros autores e praticamente polvilhar isso no papel, fazendo com que esses trechos mal se casem um ao outro e apresentar isso como o seu trabalho. É recomendado fortemente que você crie um texto totalmente seu e diferente do autor de origem, baseado nas ideias desse autor e não copiando as ideias desse autor, de maneira que você possa explicar o que esses autores quiseram dizer, ao invés de copiar o que eles realmente disseram. De preferência, você deve acrescentar algo, dando exemplos esclarecedores, entre outros complementos que julgar necessários para o melhor entendimento dos seus leitores ou ouvintes. Não se deve, em hipótese nenhuma, ou pelo menos evitar fortemente, colocar literalmente o texto dos autores entre aspas, ou mudar apenas uma ou outra palavra. Mesmo citando, isso configura um trabalho que não se esforçou em entender as ideias e realmente pretendia apenas ser entregue para a avaliação ou para a apreciação de outros. Como evitar o plágio? Bom, a sugestão é que você utilize fontes confiáveis e daí vem a importância de que você deve observar tipo de revista científica, sites em que você consulta, fator de impacto e outras métricas que podem te auxiliar a perceber a confiabilidade daquele tipo de fonte, o qualis do artigo, para o caso daqueles que são qualificados pelas plataformas brasileiras, anotar e explicar as fontes de onde se retirou a informação, porque muitas vezes a quantidade de informação que vai sendo buscada, ela vai se perdendo ao longo da pesquisa, então é importante ter um rigor muito grande em cima disso. Apresentar a interpretação própria das ideias que foram consultadas, evitando ao máximo copiar as ideias de outro autor, fazer isso só quando estritamente necessário, porque ou é muito difícil reescrever as ideias dele, ou porque as ideias dele são tão clássicas que já é tradicional na sua área de conhecimento a apresentação desse contexto. Fazer uma análise própria, argumentar e defender a ideia exposta no trabalho, para que você traga, como eu disse no slide anterior, outros exemplos, outros complementos que melhorem ainda mais a ideia daquele autor. E não esquecer, em hipótese nenhuma, de citar e referenciar de acordo com as normas da ABNT no caso do Brasil. Para publicações internacionais é necessário entender as normas de referenciamento e citação utilizados por aquela fonte de divulgação. Então, para aqueles que vão trabalhar, por exemplo, numa tese ou numa dissertação no Brasil, precisam entender como se dá as normas da ABNT. Bom, para a citação existem alguns tipos, a citação direta e a citação indireta. Mas também é necessário fazer as referências das fontes às quais foram citadas. Então, além de citar, ao final do trabalho, uma lista com as referências dos autores que foram a origem dessa informação citada. Passando mais resumidamente sobre isso, a citação direta ela consiste na cópia do que alguém disse ou escreveu, palavra por palavra. Você tem dois tipos de citação direta. A curta, com até 3 linhas, que você vai colocar aspas no início e no fim dessa citação,
ou a citação longa, com mais de 3 linhas, e você vai colocar em um parágrafo separado do texto principal e recuado. Para maiores informações e detalhamentos, é fundamental consultar as normas da ABNT, facilmente obtidas na internet. A citação indireta, ela consiste numa ferramenta linguística denominada de paráfrase, que seria a reformulação de algo que sua fonte disse, utilizando suas próprias palavras. Você deve colocar de modo mais atrativo para a sua audiência ou para os seus leitores, e isso demonstra que você compreende e é capaz de trabalhar com o material, ou seja, isso é entendido pelos pares como uma atividade intelectual de suma importância para a construção de pesquisadores e para a formação de novos profissionais na área. É importante entender que o rigor em cima dessas normas, elas trarão confiabilidade ao seu trabalho e o respeito dos pares pelo que você tem apresentado. Por fim, as referências, elas vão aparecer ao final das obras, indicando a fonte da citação, da paráfrase, ou mesmo quando fizer um resumo para alguma disciplina acadêmica, é necessário essas fontes de onde você retirou tais informações. Como, por exemplo, aqui eu tenho o nome dos autores, o sobrenome dos autores em caixa alta, os nomes iniciais com apenas a primeira letra do nome, em maiúsculo, o título do trabalho, o nome da revista em itálico, só ela que aparece em destaque, o volume, o número da revista, página com o número inicial e final daquele artigo em especial, o ano de publicação. Se você retirou da internet, é fundamental colocar o disponível em e o acesso em. Essa é a forma da ABNT de apresentar, por exemplo, artigos. Mas para cada tipo de obra existe uma exigência específica. Fundamental aprender isso o quanto antes para facilitar no trabalho de produção científica. Mas, como já foi apresentado em outros vídeos dessa mesma disciplina, existem ferramentas de gerenciamento de referências como Mendeley. Como detectar o plágio? Hoje em dia é muito fácil fazer isso por conta das ferramentas digitais. Nós temos formas gratuitas e formas pagas. Entre as gratuitas, o CopySpider se destaca, com certeza, por ter sido um trabalho apresentado para o final de curso de ciência da computação de um estudante de uma universidade brasileira. E entre os pagos, nós temos o Plagios, o farejador de plágio, o plágio e o plagiarismo detector. O CopySpider é com certeza uma ferramenta muito útil, pois ele é um software gratuito detector de plágio. Que tipo de detecção ele faz? Ele detesta os conteúdos de arquivos, quando há existência de cópias indevidas de outros textos disponíveis na internet. O que o programador-chefe desse programa entende como cópias indevidas? Ele entende como aquilo que adapta ou transcreve trechos de outros documentos sem apresentar citações de referência que ele destaca como bibliográficas. Sugere, então, a análise de possível existência de plágio para documentos. Então, ele trata com uma sugestão. Quando que isso acontece? Quando o texto tem uma semelhança acima de 3% com qualquer outro texto da internet. Então, ele faz essa comparação e devolve esse resultado. A entrada que ele aceita é de diversas fontes. Ele aceita extensões do tipo doc, PDF, docx, PPT, que é o PowerPoint, entre outras diversas. E ele está configurado atualmente para espanhol, inglês e português. Essa é a cara do CopySpider. Aqui você digita o seu e-mail. Aqui você vai buscar se tem alguma sobreposição de texto ou na internet, e tem uma segunda opção para arquivos de uma mesma pasta. Nesse botão, você clica e escolhe o arquivo que você deseja fazer essa verificação. Ele vai rodar aqui em torno de 30 segundos a 1 minuto até gerar um relatório com as possibilidades de cópia. Ele trata essas possibilidades em termos percentuais. Então é bem interessante a pesquisa que ele devolve.
Já o Plagiarism Detector, ele é um software online detector de plágio. Ele pode ser útil diferentemente do CopySpider, porque ele não testa arquivos, mas sim textos, quanto à existência de cópias indevidas na internet. Então você vai ter que copiar o texto e colar na caixa de texto do programa online. Ele é um programa gratuito? Bom, sim, até 1000 caracteres. O que seriam 1000 caracteres? Cerca de 15 linhas, basicamente 2 parágrafos maiores, que ele consegue fazer essa detecção para quem utiliza pouco. Mas se você utilizar muito, ele vai pedir que você faça a compra de mais páginas de análise. Ele devolve o resultado em forma de relatório, trazendo as prováveis fontes do plágio na rede mundial de computadores. Ele também apresenta um serviço de verificação gramatical que pode ser útil para alguns pesquisadores. Esse é o formato do relatório que ele gera após a consulta. Eu peguei um texto, coloquei ele na caixa de texto, cliquei em realizar pesquisa e ele já marcou a parte do texto que ele considera ser plágio. Ele já crava que esse texto 100% ele tem plágio. Ele não fala que o texto inteiro é plágio, mas ele crava que parte do texto é com certeza plágio, e ele embaixo mostra da onde que você quais são as fontes das quais você provavelmente retirou partes do seu texto. Aqui, ó, 67% do texto é plágio. O Plagium é o último que eu vou mostrar, porque ele também tem as mesmas características do plagiarismo, que é um software online detector de plágio. Ele testa textos também, então você precisa copiar parte do texto que você deseja consultar e colar na caixa de texto dele. Ele também é gratuito até 1000 caracteres, a partir disso você deve comprar cotas de análises. E ele devolve o resultado em forma de um relatório também, mostrando as prováveis fontes de plágio. Mas aqui ele tem uma coisa bem importante, que é a questão do plágio e a questão da legislação que rege os direitos autorais. Segundo os autores desse programa, o plágio não tem a intenção de determinar se uma coisa é verdadeiramente plágio ou não. Ela vai sugerir a questão da autoridade e legitimidade dos documentos. Lá na página do plágio, o autor sugere que você procure o seu advogado caso queira determinar realmente essa intenção de plagiar, porque pode acontecer sem querer da pessoa fazer esse tipo de cópia por caso do destino, algumas palavras combinarem na hora da construção do texto. Isso não dá para determinar se é realmente uma questão de intencional ou não. Aqui está a cara do plágio. Você coloca nessa caixa de texto o texto que você deseja analisar, aperta em busca rápida e ele te devolve te mostrando as páginas na internet que provavelmente esse texto copiou. Então, hoje em dia, aquelas pessoas que são especialistas em plagiar, elas não ficam impunes. Os programas estão prontos para detectar e destacar a existência ou não de plágio. Então, a minha sugestão para finalizar essa apresentação é: busque sempre fazer um trabalho o mais honesto possível, com rigor metodológico, citando todas as suas fontes de consulta, para não só dar crédito a quem fez uma pesquisa árdua, como também mostrar aos seus pares que você respeita todo o conhecimento científico, tecnológico e inovações que são produzidas no mundo todo. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Espero que tenha atendido a expectativa de todos. Um forte abraço e quaisquer dúvidas podem mandar no grupo do Classroom da nossa sala de aula.